Olá, o programa é Gente. Tenho o prazer de conversar com ela, Dani Bareia, essa psicanalista de nossa cidade. Olá, Dani. Olá, Walter. Muito Prazer te obrigada. receber aqui, Prazer é viu? meu. E olha, a gente tem muita coisa para falar, Dani. Você que Sim, é essa mulher antenada e tudo. Você sabe que eu gosto de falar uma coisa. Você se sente uma mulher empoderada? sinto. E o que é exatamente uma mulher empoderada para você? Acredito que é uma mulher que sabe quem ela é e uma mulher autêntica. A mulher empoderada, hoje, não se perdeu um pouco na história de. Até algumas têm um endurecimento, assim, para dizer empoderada, sai com uma certa indignação. As mulheres não têm que tomar cuidado com isso? A questão é, tem uma frase do padre Fábio de Mello que eu gosto, que ele fala as mulheres de aço e de ferro, as mulheres de flores e de aço, perdão. E nós temos essa mistura, né? E às vezes se a gente endurece muito, a gente vira muito aço. E se a gente fica muito mole, a gente fica meio flor, né? Então a gente precisa ter o equilíbrio na vida. A mulher empoderada, então, ela tem que cuidar da mente para se manter atualizada, mas sem perder a afetividade, é isso? Isso, é voltar para a nossa essência sempre. Porque senão nós realmente nos tornamos muito másculas e perdemos o feminino. Esse feminino que diz da emoção em nós, que diz da doçura em nós, né? Que diz. Não, a gente às vezes fala, isso dá uma sensação de fragilidade. Mas nós somos sim frágeis e também somos fortes. Mas eu vejo que o grande chamado para esse tempo do empoderamento não é nem o que vem por fora. Tem gente que acha que empoderamento é estar bem arrumada sempre, é estar com a melhor roupa sempre. E a mulher empoderada é aquela que consegue ir no mercado com uma calça jeans, uma camiseta básica e está tudo bem, porque ela se banca para além disso. Então, esse poder ele é muito mais interno, desse autoconhecimento. Quem sou eu? Né? Qual é o meu desejo nessa vida? Como eu me banco nessa vida? Está muito mais nessa autenticidade, saber o que eu quero, para onde eu vou e quem eu sou, do que só de aparecer e de ser, né? Essa às vezes até assim um pouco mais bruta, vamos dizer assim, né? Então a gente realmente tem que tomar esse cuidado para que nós não nos embrutecemos demais e percamos aquilo que para nós é tão forte, que é a questão do feminino em nós. O esclarecimento, eu acho que é o tema nosso de hoje. Falando dessa, saindo aí um pouquinho do empoderamento, mas você falando da delicadeza do ser e tudo, essa delicadeza da espécie humana, ela existe ou ela está em decadência? Eu acredito que ela é nata em nós. Né? A delicadeza é uma virtude que é nata de todos os seres humanos. Mas que, apesar de termos isso intrínseco a nós, com a correria da vida, com essa questão da gente querer, ter, vejo que nós estamos perdendo essa gentileza, essa delicadeza, essa solicitude, que acho que pode casar aí, né, Walter? Todas essas questões que são virtudes humanas, mas que por essa perda, né, de sentido, às vezes, de muitas coisas, a gente também tem perdido essas virtudes tão necessárias para os tempos atuais. O ser humano evolui, ele busca informação a todo momento. E hoje a gente tem aí a informação chegando de todas as formas e as pessoas vão vai adquirindo ali o seu conhecimento, a tua busca, a tua história. A internet, ela deixou a gente um pouco individualizado? Com certeza. E adoecidos também. Não só individualizados, mas também adoecidos. A internet, como tudo, tem as suas coisas boas, e muitas coisas boas. Mas também em relação à questão afetiva do ser humano, tem nos empobrecido, nos adoecido. E às vezes a gente não percebe isso, né, Walter? Até que ponto, antes de eu procurar um medicamento, eu deveria procurar você? Antes do medicamento, inclusive. Porque nem todos precisam do medicamento. Muita gente acha, tem gente que chega no meu consultório e fala, doutora, não tem uma pílula aí que possa me ajudar? Eu falo, até eu quero essa pílula. Se tiver, eu também estou querendo, viu? Mas Freud, que é o pai da psicanálise, ele fala o seguinte,
porque a cura se dá pela fala. Então, às vezes, só da gente poder falar da nossa dor, e vamos lá, né? Não falar para qualquer um. Porque a escuta psicanalítica, ela tem uma diferença. É uma escuta profissional, é uma escuta sem julgamentos, é uma escuta onde a gente não está falando para um amigo, para uma mãe, para um pai, né? Mas é para alguém que está ali, porque ainda existe muito preconceito, né? Com a questão dos consultórios psicológicos. Mas eu sempre falo que ali trata-se a dor. Ali não trata frescurinha. Eu sempre falo que 7 horas da manhã é alguém que teve um aborto e que não conseguiu elaborar o luto. 8 horas da manhã é uma pessoa que apanha do marido. 9 horas da manhã é um marido que a esposa traiu. Né? Então, a gente está falando aqui de dores. Então, antes de uma medicação, é necessário falar sobre a sua dor, porque nem sempre o medicamento ele é muito bom e andam concomitantes, só que nem sempre ele vai trazer a cura. Porque às vezes a cura é mais simples do que se medicar. E a gente percebe o seguinte, eu vou falar por mim. A gente conta as nossas dores, quando você vê, passou 1 ano, 10, 15, 20 anos e você ainda está contando aquele mesmo fato, querendo que as pessoas te dêem o retorno que você fica como vítima. A postura que a gente tem que ter é procurar você, que é conhecedora de colocar nas gavetas, organizar tudo isso para que a vida segue. É uma mãe quando perde um filho, que o filho já morreu, tem 20 e tantos anos, é o marido que separou há 5 anos, e a gente fica repetitivo e muitas vezes até indigesto. A que ponto eu devo chegar tendo essa certeza para que você esteja a esse acesso? Como é o acesso a você? É interessante essa sua pergunta, Walter, e acredito que é a dúvida de muitas pessoas, né? Tem muita gente, dentro da psicanálise a gente trabalha com um termo chamado gozo. E o gozo é tudo aquilo, é muito, né? Vamos falar assim, meio rudimentar o que é o gozo. É esse prazer que a gente conhece popularmente. Só que... Seria uma cama maravilhosa para se deitar, para é se isso? deitar. Mais ou menos isso aí. Vamos olhar por esse lado. E existe o gozo para a vida e o gozo para a morte. Tem gente que tem um gozo em ficar remoendo a dor. Então, você encontra com uma mãe, às vezes, fala, aí, como a senhora está? Ah, estou bem. Ah, mas assim, eu estou muito triste e tal, porque eu perdi meu filho. Perdeu o filho, né? E literalmente é uma dor horrível. Mas aí você pergunta para a pessoa, mesmo, tem quanto tempo? Já tem 20 anos, mas assim, como se fosse, então 20 anos, a vida segue. E se a pessoa está parada nisso, pode ser que ela tenha um gozo de morte aí. É um gozo ruim, que a gente chama de uma pulsão ruim para a vida. Tem uma expressão que diz que é viveré, né? Que é em espanhol. Eu acho o seguinte, se a gente for questionar todo mundo já morreu uma vez na vida, mesmo estando vivo. Sim. Tem a ver com o que você está falando, por exemplo, eu estou vivo, mas eu já morri, nem eu mesmo sei que eu estou dando para mim uma morte inexistente. É isso que acontece? Perfeito. É mais ou menos uma sobrevida em vida, né? Uma morte em vida. Uma morte de sentido, de identidade. Porque às vezes eu falo, mas existe outras coisas, existem outros filhos, existem outras possibilidades, existe na questão, por exemplo, de uma separação, o desejo do outro de se separar. E aprendizado que tirou daquilo, né? Todo cosmos vem de um caos. Nós precisamos querer passar pelo caos, é porque hoje em dia a sociedade, nós, né, não gostamos da dor. E a dor, como dizia Buda, ela é algo inerente a nós. E é a dor que nos faz crescer. Acredito eu, Walter, que estamos nessa vida para evoluirmos. Você está falando de evolução e eu quero dizer uma coisa. A gente segura um celular hoje para todos os lugares que a gente vai. Se tornou o bichinho de estimação. Só que a gente se esquece do abraço, do afeto, do encostar, do colar, do abraçar. Hoje a gente cumprimenta quando chega na casa das pessoas ou no ambiente. Muitas vezes a gente nem se toca. O que é o toque nesta vida? O toque é vida. O toque é a vida. Nós, desde bebês, Freud conta isso, né? Ele estuda sobre isso, ele estudou sobre isso e foi
na época avacalhado pela questão da medicina da época, quando ele traz sobre a sexualidade infantil. E quando a gente fala de sexualidade na psicanálise, nós estamos falando de sexo e genitália, mas de afetivo, de amor. E quando a gente é bebê, nós precisamos do toque da mãe, do pai ou de algum cuidador para que nós possamos nos sentir gente, nos sentir, né, vivos. E a criança que não foi tocada, quando ela cresce, né, com vários déficits, principalmente na formação afetiva dela. E o toque, ele cura. Né? Eu lembro que eu atendo casal. E uma vez eu vi um casal discutindo, e a esposa ficou muito surtada, assim. Ela surtou dentro da clínica. E ela chorava muito, e chorou muito alto. E nesse momento ela levantou para sair. E o marido pegou ela assim, e ela deu uma, né, ela relutou, e o marido a segurou. E ele foi abraçando ela, ele não falou nada, ele só abraçou. E naquele momento ela foi cedendo, e ali eles se abraçaram, e ali então começou a verdadeira terapia deles. Essa terapia, você também tem hoje um trabalho feito dentro das empresas. Você consegue, dentro da área dos recursos humanos, perceber essa coisa que precisa ser filtrada e você leva... Quanto tempo isso evolui dentro do seu trabalho? Leva meses, leva dias para você detectar tudo isso ali? Como é feito esse trabalho dentro das empresas? Nas empresas é gente. Então a gente trabalha, né, com uma questão de dores gerais. Tudo bem que na psicanálise cada pessoa é singular, então cada um de nós somos irrepetíveis. Ninguém é igual a ninguém. Nunca existiu, não existe, nunca existirá um outro Walter como você, com a sua impressão digital. Então, dentro das empresas, a gente não consegue fazer um trabalho tão unificado com cada pessoa, mas fazemos um trabalho geral, despertando as pessoas a procurar o autoconhecimento, através até mesmo das no terapias. processo de convivência, né? Porque esse é o mais difícil. Sim. Então, mas é tão interessante, Walter, que se eu me conheço, eu sei o meu lugar. E se eu estou no meu lugar de origem, cada coisa e cada pessoa estão em seus devidos lugares. Se eu sei quem eu sou, a minha mãe vai ficar no lugar dela, meu pai vai ficar no lugar dele, meu companheiro, minha companheira vai ficar no lugar deles. Porque eu saio do meu lugar, sou filha, sou esposa, sou mãe, sou colega de trabalho e retorno para o meu lugar de origem. Se eu não sei qual é o meu lugar, eu sou a mãe, eu sou da minha mãe, eu sou o pai do meu pai, embola tudo, e aí isso somatiza e a gente adoece. Então, nas empresas acontece muito essa questão. Então, eu levo para a empresa uma forma de despertar para o bem-estar emocional. Falando do emocional, nós estamos vendo aí as mamães de bonecos, né? Isso é o quê? É uma carência afetiva? É falta do que fazer? Isso, em que momento isso vem para a cabeça e a gente entra lá tentando buscar o que acontece? É interessante, porque na psicanálise aqui é um lugar de escuta e não de julgamento. Cada pessoa dessa, com certeza, tem algo a falar sobre isso. Porque dentro de uma questão de um afeto devotado a um boneco, nós podemos imaginar que, quando somos pais, idealizamos os nossos filhos. E quando um filho sai do ideal de um pai e de uma mãe, é muito complicado. Ninguém quando está grávida, já imagina e já se prepara para um filho autista, por exemplo, para um filho neurodivergente. Quando esse filho vem, às vezes, e na maioria das vezes, é um baque muito grande para os pais. Por quê? Porque quebra um ideal de filho. Aquele filho vai exigir dos pais. E é natural isso, esse luto do filho ideal. Né? Então, quando a gente olha para um boneco, é interessante dar um afeto do campo da fantasia para um boneco que não vai quebrar meu ideal. Mas esse afeto estava sobrando na vida dele? Pode ser de um luto, de uma dificuldade de engravidar, de uma saudade dos filhos pequenos. De uma vaidade fashionista. Também. Que assim, tá na moda, eu também vou entrar nessa. E é isso aí que eu queria chegar, porque muitas coisas estão realmente na modinha, né?
Nem tudo diz só de uma questão psicológica e às vezes isso incomoda as pessoas que estão vivendo uma vida real, não uma vida na fantasia, né? Você falou de fantasia, e aí nós temos hoje, vamos falar em massa, assim, nós temos hoje a cabeça do ser humano que não está muito bem. Não está muito bem o ser humano. Então eu imagino que daqui 10, 15 anos nós vamos lembrar de hoje, que hoje estaria ainda muito bem. Você acredita em que situação, qual é o caminho, em que momento isso vai ter uma trégua para que se melhore? Olha, Walter, na psicanálise... Porque não é só economia, né, doutora? Não, de espécie não alguma. é só economia. De espécie alguma. Quem dera só fosse isso, né? Mas quando se diz de ser humano, para a psicologia, para a filosofia, nós estamos na Era do Ferro. E essa era é de 400 mil anos para poder passá-la. A Era do Ferro é uma era de muita dureza, de muito materialismo, mas também de uma busca pelo sentido da vida, pelo autoconhecimento, por saber quem é você. Quando você diz de massa, por mais que nós vivamos sobre a pressão da massa, nós somos seres singulares. Eu não acredito que isso vai deringuingolar a ponto de todo mundo se perder, mas eu acredito na transição humana. Tanto que as crianças que estão vindo agora, elas são crianças muito especiais. Até mesmo a questão dos neurodivergentes, que são as crianças que demonstram TDAH, autismo, são crianças que cobram da gente uma sensibilidade, um olhar além. E isso eu já imagino que seja uma forma da gente voltar a nós mesmos. Porque a gente se perdeu muito. Hoje você vale pelo que você tem. Um caso clássico é o da filha da Ana Maria Braga, né? Quer dizer, essa mãe toda na tecnologia e tudo, e ela vive num núcleo com simplicidade. Ela tem os filhos da forma mais natural possível. Ela come a comidinha da horta. Ela foi viver em outro universo para ver se freava para os filhos, para entender essa coisa, o quanto a natureza, o quanto a simplicidade tem para nós. Essa decisão não deve ter sido fácil para a mãe que tem muito dinheiro. Sim. Você acha que vai chegar uma hora, nós vamos voltar às nossas origens? Olha que interessante você falar isso, que me lembrou a história de São Francisco de Assis. E tantas outras, né, pessoas assim, Buda também foi um que o pai o protegeu, né, o Siddhartha, ele foi protegido pelo pai a ponto de não ver o que acontecia no mundo. E quando ele saiu e viu que depois, que para além do palácio havia doenças, havia morte, havia fome, ele impactou com aquilo. Então, por que a gente tem buscado a natureza, né? A nossa ancestralidade é da natureza, nós viemos da natureza, não se apaga uma memória ancestral do dia para a noite. E nós temos uma ligação com a natureza. Quantos de nós gostamos de cachoeira, de acampar? Meu marido mesmo, meu filho, eles vão acampar e não vão para rancho, não, eles vão acampar. E eles amam acampar, pescar e viver ali na mata, buscando, às vezes, essa questão mesmo do ancestral do homem, do masculino, né? Nós, quando estamos junto com a natureza dessa mãe terra, eu admiro muito isso e é isso que me faz ter força para continuar. Então, esses extremos, às vezes, é realmente para dar esse choque nessa mãe, para pensar um pouco, né? Nessa mulher que quer coisas diferentes para os filhos, voltar ao simples. É o fim da sofisticação, né? Eu tenho que te perguntar, você falou tudo da porta para fora. Agora, aqui no É Gente, você tem que falar um pouquinho da porta para dentro. Quem é você? Que legal. Eu sou mineira. Amo a minha cultura, né? A gente brinca que Minas é o nosso país. Missionária da Igreja Católica. Ver o presente ontem, por exemplo, a gente ficou em casa, eu, meu esposo e meus 2 filhos. E eu fui mãe muito tardia, porque eu não conseguia engravidar, né? Então, eu tenho 48 anos e tenho um filho de 11 e uma de 7. E a gente deitou ali na cama e ficamos os 4 juntos. E que delícia que foi, né? Almoçamos, ficamos o dia inteiro grudadinho. E eu falei para o meu marido, falei, gente, não tem coisa melhor do que isso, né? Não tem dinheiro que pague essa vivência. Mas para isso a gente tem que estar sóbrio, né, Walter? Porque senão a gente passa por essa vida vivendo o amanhã, o depois, e não vive a sobriedade de hoje.
Então, eu sou essa pessoa que ama viver o hoje, a sobriedade hoje. Eu tenho encontro na rotina do ordinário, o extraordinário. Acho engraçado que sempre a minha analista ainda tem algo para mim. Porque Dani, somos inacabados, tem né? uma palavra que eu gostaria até de fazer aqui esse desabafo para você. Uma palavra que apareceu agora recentemente na boca de todo mundo, que até agora eu acho que ela é meio espírita. E eu vou jogar aqui para você. Vamos lá. Empatia. Que palavra que ninguém vive isso e que todo mundo agora usa, empatia pelo outro. Gente, Dani, essa palavra é muito difícil. Eu acho que na maioria das frases ela nem cabe. Fala um pouquinho dessa palavra, na sua visão. Olha, eu gosto muito de buscar a etimologia das palavras, só que agora não vai dar tempo, então eu vou falar conforme vem aqui a associação livre. Primeira coisa, eu preciso ser empática comigo mesmo, senão a coisa, igual você falou, é de dentro para fora, né? Porque se vem de fora para dentro, fica piegas, não vai. Ela Não simplesmente não vai. E as Não pessoas estão vai. encaixando ali um monte de coisa que você está vendo que a pessoa não vive aquilo. Não vai, não tem como. A primeira coisa é comigo. Aquilo que eu falei, se eu não estiver no meu lugar, se eu não me aceito, se eu não me acolho, porque às vezes eu vejo assim, pessoas que não estão no padrão, não estão no padrão, mas que estão felizes consigo mesma. Elas conseguem. Ela é mais né? visível do que dita, não? É isso, é isso. Então, Dani, você vai vir aqui. Esse então eu vou deixar para depois. fiquemos por aqui. Vai deixar um pontinho de interrogação e da próxima vez, como você vai ser nossa parceira aqui, da próxima vez nós vamos trabalhar com um tema. Nós vamos falar de família, nós vamos falar de empresa, nós vamos falar de uma série de coisas e aí nós vamos pegar um tema que aí a coisa fica bem explicada. Hoje você não é gente, eu tenho um prazer de ter você aqui, viu, Dani? Sucesso para você. Obrigada. Dani Bareia, não é gente, e a nossa entrevista vem aí.